para falar sobre segurança pública, porque um vídeo do Caco Barcelos está viralizando e levanta um debate sobre a violência policial em São Paulo. É um vídeo muito detalhado em que o jornalista joga na cara ali uma realidade de muita gente, que muita gente já sente e até já sentia, que a violência não diminuiu, né? A gente tem tido muito mais casos de questões envolvendo inclusive até a polícia, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. E aí a gente trouxe alguns dados também, mas antes vamos ver o vídeo para a gente ver o que ele está se referindo aí a respeito dessa segurança pública. Quem mais mata do Brasil, o que é assustador, extremamente assustador, não é o camarada que não quer trabalhar, pega um revólver e te assalta na esquina. Esse é extremamente violento. 3, 4% das mortes são praticadas por esses camaradas. Péssimo isso para o Brasil, visto lá fora como um país tão violento. Agora, 4%. E os outros 96% quem são? São passionais? Não. Segundo lugar, de baixo para cima. A polícia, que tem o dever de garantir segurança para a gente, no caso do Rio de Janeiro, chega a ser responsável por 32% das mortes. Foi lá durante a invasão federal, Braga Neto, que hoje está preso, era o invasor, era o interventor. E não por estar sendo reativa ou indefesa. Eles dizem que é isso. É o velho discurso americano, quando elimina, tem que botar a culpa em quem morreu. Ele é o responsável pela morte, dizendo que resistiu, deu tiro, em legítima defesa, a polícia foi e matou. Só que quando ele chegou era 20%, passou para 32% e não baixa disso. Em São Paulo, hoje, ano passado, foram 700 mortes. Qual polícia do mundo mata 700 pessoas? Portugal, ao longo de 30 anos, matou 4 pessoas. E Rio de Janeiro chegou a 2.000 pessoas mortas. Então, a grande diferença é que antes matava, também nunca deixou de matar, mas estava dentro dos padrões internacionais dessa violência. Agora, o cidadão de bem, que é o mais violento do Brasil, não existia no passado, com o nível de hoje. Então, 30% no caso do Rio de Janeiro é a polícia, os bandidos, 4%. Então, não fecha a conta, 34%, 66% é isso? É o chamado cidadão de bem, que compra arma supostamente para defender do bandido e pega essa arma e mata o filho, mata o vizinho, mata o motorista de táxi que discutiu. E essa grande diferença do passado. E a segunda é que os idealistas da violência, os que propagam a violência, a chamada bancada da bala, por exemplo, é um exemplo, eles descobriram, é muito triste falar isso, acho profundamente triste, que matar ganha voto. A gente traz mais alguns dados aqui para essa conversa. Em São Paulo, os números mostram que a letalidade policial disparou com um aumento de 41% no começo de 2026. Isso também levantou aí um debate sobre a segurança e como ela está sendo conduzida. Especialistas também apontam que combater o crime de verdade não é só na base da força, mas com inteligência e investigação. Badaró, esse assunto é um assunto polêmico. Toda vez que a gente fala aqui no X da Questão sobre esse assunto, o nosso amigo Negão fala, mas tem impunidade. O Brasil tem leis muito ruins. Mas por que o nosso país é um dos países que a polícia mais mata no mundo? Por que isso acontece? Olha, Reis, vamos lá. São muitas camadas aqui para a gente poder conversar. E agora, obviamente, nosso programa ficou um pouquinho mais sério, né, em relação a esse debate que é necessário. A gente, nesse vídeo aí do Caco, a gente tem várias manifestações, a gente tem muitos pontos de discussão. Primeiro, a violência policial, né? Que é uma questão estrutural, que é uma questão dessa polícia mais militarizada, que é algo que vem tentando ser combatido, inclusive até com o uso das câmeras nos uniformes, que é um problema recorrente, que a gente vê realmente que existe muita violência policial nas periferias, principalmente, né? Nas regiões mais periféricas, isso acontece. Quando a gente debate essa violência policial, a gente tem vários pontos a serem discutidos. Primeiro, na valorização da polícia, né? Na polícia ser colocada ao extremo na sua profissão.
Tem questões psicológicas também que envolvem. Se a gente for ver os índices de autoextermínio entre policiais militares, é muito alto. Então, a gente tem um grande número de autoextermínio. E assim, tem vários fatores que fazem o cometimento do delito, do crime acontecer. Por isso que quando o Reis agora provocou, e que falta que está fazendo o Negão aqui hoje, para a gente debater esse ponto específico, que não é só a impunidade que vai fazer com que a pessoa cometa crime. Então, aqui, falando sobre essa violência policial, é uma questão já estrutural, né? Uma questão que já está, de certa forma, enraizada nessa estrutura da corporação, que vem tentando, sim, ser combatida, que eu percebo que tem tido um movimento, realmente, mas que ainda é muito singelo. Agora, um outro ponto que também foi trazido aqui nesse vídeo, são 3 pontos de debate, né? Primeiro, a violência policial. Segundo, os números da violência, né, da segurança pública no geral. Qual a porcentagem de homicídio é sobre cada coisa, de morte ali, né? Que realmente a gente vive num país com muita violência. A gente vive, eu acredito que você, meu amigo, minha amiga que está almoçando aqui com a gente nesse dia do trabalho, você já passou por momentos em que você esteve com medo, que você tem lugares que você não frequenta porque você tem medo de estar ali, que você sabe, hoje você liga o seu aplicativo para você andar na cidade, aparece uma sinalização ali, que ali pode ser um lugar perigoso, você ou já foi assaltado ou tem alguém do seu meio íntimo que já foi assaltado. E aí a gente precisaria, novamente, pensar em investigar, valorizar, investir mais na nossa polícia judiciária, que é a nossa polícia investigativa, a nossa polícia civil, não a polícia militar, né? Porque a polícia militar é uma polícia ostensiva. Mas sim essa polícia civil e federal que vai efetivamente investigar os crimes e levar à elucidação do crime que acontece. E também pensar em políticas públicas que pensem por que o crime está acontecendo, né? Não é só o aumento da pena. Não, aumentar a pena não é uma verdade. Aumentou a pena, o crime deixou de acontecer. E um terceiro ponto também de reflexão aqui nesse vídeo, que eu quero, obviamente, ouvir a Nayara, ouvir o Felipe Reis e ver o que você está comentando aqui no chat, é a questão da população armamentista, né? Dessa ideia armamentista também, de que a arma de fogo vai trazer uma proteção, de que a população armada estará preparada para combater a violência. Bom, a minha posição pessoal, eu não sou uma pessoa armamentista. Eu acho que a arma mal colocada, ela gera tragédia, ela não traz benefício nenhum. Eu penso que a gente está muito longe da nossa população ter condições psicológicas de estar armada. Eu acho que a arma na mão da pessoa errada é o pior problema do mundo. Eu acho que a arma não vai te trazer segurança. O bandido, ele tá ali sob o controle da situação, porque às vezes as pessoas falam assim, mas se um bandido invadir a minha casa. Se o bandido invadir sua casa, ele está em vantagem em relação de você. Porque ele está preparado. Né? Ele está sabendo ali que ele está querendo roubar a sua casa, que ele está invadindo a sua casa. Tá sendo pego você vai ser pego de surpresa. Mesmo que treinado, pode arriscar realmente alguém ali da tua família. A reação nunca é o ideal, nunca é algo positivo. A gente vê que às vezes as pessoas reagem e realmente acabam tendo suas vidas ceifadas. Não estou justificando, mas são números. Então, assim, eu pensaria em muito mais preparo. Eu pensaria em pensar nesse problema muito mais
na sua raiz, como que está a nossa educação pública, como que está o acesso da nossa criança e do nosso adolescente hoje. Por que a nossa criança e o nosso adolescente, ele enaltece tanto o crime e ele não enaltece tanto o bem? Aonde que a gente se perdeu como sociedade? Acho que quando a gente pensa em segurança pública, a gente precisaria pensar nessas circunstâncias. Obviamente, pensar na investigação, obviamente, pensar na punição, pensar no fortalecimento da polícia. Mas se a gente não encara o debate como um todo, a gente fica muito raso. Consegue me entender? É que segurança pública é algo estrutural, né? É muito claro que quando você não tem uma boa educação, quando você não tem uma boa renda, quando você não tem uma base até familiar de conceitos básicos ali de vida, você acaba tendo um jovem delinquente. Pesquisas mostram isso, que isso é muito comum, de que o crime, ele se alimenta muito da falha estrutural como um todo. Eu trouxe até um dado aqui, a Suíça é um país que é um dos países mais armados do mundo, porque lá tem um serviço obrigatório no exército e é muito comum que as pessoas tenham armas em casa, é uma coisa liberada, que foi ajustada mais ou menos em 2019 por conta de acordos ali da União Europeia, e é um país seguro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os Estados Unidos, que é um país que também tem uma liberação e uma facilidade armamentista enorme e que não é um país seguro. Então, claramente, a arma não é ali o ponto focal da questão da segurança. A Suíça é um país que tem uma ótima educação, é um país de nível social e de renda muito alto, é muito acima da média global, diferente dos Estados Unidos, que tem uma grande desigualdade, que existem pessoas que moram em trailers em condições absurdas, subhumanas, que você não vai ver isso nos filmes de Hollywood, porque é o que eles não querem vender, mas existe muita pobreza nesse país. Então, parece que não é uma solução você ter uma arma para ser vendida no Walmart. Parece que não vai resolver a situação. E a segurança pública é algo muito mais complexo. E eu queria ouvir da Nayara, como que é a sua percepção de segurança, Nayara? Nós que estamos aqui, todos nós três, no estado de São Paulo, que é um dos estados que mais tem crimes e mais tiveram assassinatos nos últimos anos. Sim, gente. Isso que vocês falaram é real, assim, o sistema, né? A gente falhou como sociedade, como um todo, a gente falhou, gente, porque as pessoas, né, que estão ali, que eram para proteger, acaba que tem esse debate, né, que é um número muito alto e assustador, né? Você ouvir que são tantas mortes por policiais. E, ao mesmo tempo, tem o outro lado da moeda, que também tem policiais, né, não são todos que são assim, tem policiais que também precisam de um amparo, tem a questão psicológica, enfim. Mas eu enxergo a segurança como extremamente falha. Eu não consigo andar na rua à noite, por exemplo, e me sentir segura. Acho que 90%, 99% das pessoas não se sentem, né, seguras andando na rua. Enfim, e isso tem piorado, isso é agravado a cada ano que passa, os números vão crescendo e parece que a gente não vê uma solução de fato, né? E qual seria essa solução, será, hein? Qual seria? Porque a gente vê muito político levantando teorias, né? Tem que ter uma lei para aumentar, diminuir a pena para menor de idade, né? Que é diminuir ali a diminuição da... Como que chama isso, gente? Da maioridade penal. Da maioridade penal. Tem muitas discussões, mas parece que nenhuma vai de acordo com a estrutura da segurança pública, né? Olha, Reis, a questão é a seguinte, você também fez uma comparação aqui, por exemplo, Suíça e Estados Unidos, ou Brasil, Suíça. A gente também tem que considerar que o Brasil é um país de proporções continentais. Sim, assim como os Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos. Então, a gente tem realidades muito diversas, né? A gente precisaria pensar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem, é notório, é sabido, que a gente tem o domínio de uma facção, né? A gente, hoje aqui, pelo menos... A gente pode viver em paz, que não temos disputas territoriais entre facções. Facções. Em outros estados, a gente tem essa realidade
de disputas territoriais por domínio de facções por domínio territorial. Então, isso já é um outro problema de segurança pública, né? Em algumas localidades, a gente vai ter uma predominância do tráfico. Em outras localidades, a gente vai ter uma predominância do crime patrimonial. Quando a gente pensa num crime doloso contra a vida, aí a gente já pensa em uma outra situação, né? Quando a gente discute, por exemplo, feminicídio. O que está levando os homens a matar as mulheres? Então, o que eu penso, talvez, como solução? A gente encarar o Brasil como esse Brasil diverso, né? E a gente encarar que a nossa estrutura precisa ser melhorada, né? Investimento em educação, para mim, e saúde é fundamental. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver escolas fortes, que a gente tiver condição para a nossa criança e para o nosso adolescente de acesso, né, o crime passa a não compensar tanto. Só que o crime, pelo menos o crime patrimonial, ele é uma resposta imediata àquilo que ele quer consumir, ele precisa ter, ele precisa ele precisa existir e não tem outra saída. Existe esse viés também. E as pessoas não estão preparadas para essa conversa, tá? Às vezes eu já estou vendo no chat, ai, minha senhora, está passando pano para bandido. Não, aqui a gente está exercitando a nossa cabeça para tentar entender qual seria uma solução para o problema. Ao meu ver, uma boa solução seria um investimento num planejamento, num projeto forte educacional, né? Só que isso demanda tempo, isso demanda interesse, isso vende pouco em 4 anos. Então, para você concretizar um plano, o que vai vender na próxima eleição? Essa é a crítica que eu faço. E ainda mais num país polarizado como está o nosso, que o Lula faz não agrada os Bolsonaro e que o Bolsonaro faz não agrada os Lula, então a gente passa a ter uma discussão muito mais difícil para chegar na raiz do problema. E a gente teve uma sequência de cortes, inclusive, de orçamento em educação, até em orçamento em saúde, que são coisas primordiais para um país crescer. Se você vive, eu não sei como que é a realidade de você que está nos assistindo, eu não sei o que você passou na sua infância, de onde você veio, mas muitas pessoas vieram de lugares que não tem energia elétrica, que a realidade de você tentar vender algo ali para você comer, a realidade não tem escola, são horas e quilômetros para chegar até o colégio, e aí você abandona a escola, abandona a realidade de educação, abandona a realidade de saúde, a pessoa não vai a uma OBS, não sabe como está a sua própria vida. E aí ela está envolta numa realidade em que o criminoso vira um pai. O criminoso vira a opção. E Reis, é muito bacana você trazer isso, porque a gente tem que olhar as coisas sob uma perspectiva diferente da nossa. Exato. Né? Porque eu nasci pobre, eu trabalhei, eu estudei, eu dei certo, então todo mundo pode dar. Não, a gente tem que olhar a vida sobre outras perspectivas. Claro, quando a gente está tentando ter uma discussão bacana, que é a discussão que o nosso público gosta aqui. Sim. Né? Quando a gente só quer reproduzir bobagem, aí a gente fala qualquer coisa que vem na nossa cabeça. Quando a gente está interessado no futuro do nosso país, quando a gente está interessado em minimamente querer resolver problemas, aí a gente precisa ter uma reflexão mais apurada, e isso passa nesse lugar de sair da nossa perspectiva e se colocar no lugar do outro. Nara, como que são os jovens da região que você mora? Fala pra gente qual cidade que você mora e como que você vê a perspectiva dos jovens, sobrinhos, vizinhos, porque quando eu converso com a molecada, eu sinto que não ligam eles não estão ligando pra nada, assim, tipo, quer ganhar dinheiro com a internet, não sabe como, não tem um apreço por forças policiais, pelo contrário, a pessoa acha que é negativo, acha que a polícia é ruim. E às vezes até elogia os traficantes, as pessoas que dominam algumas regiões. A gente sabe que essa é a realidade de muitos lugares. Sim, verdade.
Isso que vocês falaram da questão da educação, gente, é primordial. Primeiro, parabéns por trazerem também esse tema, ainda mais em época de eleição, é muito importante, né, a gente falar sobre esse assunto. E é isso que você falou, os jovens hoje em dia, não todos, mas assim, a maioria não pensa em ter uma profissão, de estudar, fazer uma faculdade. A maioria observa ali a internet, as redes sociais, e acha que é fácil, é só chegar ali na internet, virar influencer e que vai encher o bolso de dinheiro. E não é a realidade, gente. A gente sabe que não é assim. Tanto que tem muitos influencers que estão estudando, que estão ali voltando para o CLT, eu já vi isso acontecer. Então, é um ou outro ali que vai ter um sucesso, que vai ascender, né, socialmente, enfim. Mas a internet cria essa ilusão e muitos jovens caem nessa ilusão, nessa armadilha, achando que esse é o caminho. E aí vem muito a questão da falha na educação, né? A gente sempre volta para a questão da educação. A educação é tudo, gente. Quando a gente aprende os nossos direitos, os nossos deveres como sociedade, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer, enfim, é o básico ali. O que a gente pode exigir dos nossos políticos, né? Enfim, nossos direitos. Essa é a base ali de tudo. Quando a gente não tem essa consciência e não entende, não conhece, não tem o conhecimento, fica muito fácil, muito suscetível de cair nessas armadilhas, né? Principalmente as pessoas, né? Os jovens, adolescentes que não têm esse acesso, né? Infelizmente. Inclusive, eu queria indicar para vocês, tem uma série da Globoplay que chama Rota 66. Eu até coloquei aqui no Google para abrir, não sei se eu colocar Globoplay. Vai trazer a. Que é rota. Eita, restaurante não, querido, volta aqui. Que é uma série que fala sobre o acontecimento. Ah, esquece isso aqui que deu tudo errado. Que é uma série que fala sobre o acontecimento do que o próprio Caco Barcelos passou, né? O próprio Caco Barcelos, ele passou por essa questão envolvendo a polícia, por isso que ele é um crítico muito ferrenho da polícia, não só do estado de São Paulo, mas da polícia do Brasil inteiro. E essa série Rota 66 está no Globoplay, assista, é muito boa, porque mostra uma investigação que o Caco fez envolvendo a Rota, que é uma polícia especializada aqui do estado de São Paulo, e que mostrou a realidade de como a polícia trata as pessoas em diferentes áreas da cidade. Então é bom que a gente tenha conhecimento desse fato, porque é um fato, não é uma série ficcional, é uma série baseada no estudo jornalístico do Caco, numa denúncia e num livro jornalístico dele, que ele apurou do que acontecia nas periferias de São Paulo com relação ao tratamento da polícia, que é uma coisa que é um outro capítulo à parte. O Caco é um excelente jornalista investigativo, né? Um grande nome aí desse jornalismo policial. Aqui no nosso canal a gente tem a Carla Albuquerque, que também faz um jornalismo investigativo, que também mostra, né, várias peculiaridades aí no trabalho dos policiais. A Rota 66 e 66 eu já conheço, realmente acho que vale a pena assistir. Se vocês estão aí, dá para maratonar, inclusive. Aproveitar o final de semana aí, ó, tá aí, ó, achei. Dá para maratonar aí, inclusive. Acho que é uma das maiores produções do Caco Barcelos, é o que trouxe realmente uma notoriedade para a carreira dele, e aí continuou, né? Se programou. Mas é aquela coisa que eu te falo, gente, é para sair fora da caixa. Se não quer... é popularizar naquela briguinha. Porque bandido bom é bandido morto, não vai conseguir entender, não vai... Aí não vai conseguir entender mesmo o que a gente está falando. Eu acho que a gente está aqui realmente para a gente avançar na nossa discussão. A gente fez um programa muito gostoso para vocês agora nesse feriado, né? Se você gostou desse conteúdo nosso, achou relevante para você se informar cada vez mais, se inscreve no nosso canal. Todo dia uma programação de mais de 6 horas feita para você.